Beleza, pessoal, vamos iniciar agora o terceiro bloco do capítulo 3 para vermos aí resolução de questões. Então, eu trouxe aqui 16 questões envolvendo o ciclo de vida dos serviços de TI no contexto da ITIL, né? Então, vamos lá. Tá? O que a gente tem aqui? Olha essa primeira questão aí, tá? Da SFSEX, certo? Olha aí. Na ITIL V3, atualizada em 2011, ou seja, ele já está prevendo aqueles 4 novos processos que a gente conhece lá da atualização, né? Então vamos lá, ó. A estratégia de serviço é utilizada como núcleo do serviço, do ciclo de vida de serviços. Então olha lá, pessoal, essa informação ela é verdadeira ou é falsa? Tá? A estratégia é utilizada como núcleo do ciclo de vida. É verdadeiro, né, gente? Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Ela é verdadeira. Parte do ciclo de vida de serviço exerce influência sobre as demais e conta como entrada de realimentação entre si. Olha aí, gente, que lindo. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né? A gente viu lá que o processo natural é o próximo estágio ser alimentado com informações ali para que ele funcione, né? E implemente ali o que foi definido no anterior. Mas ele pode ter como saída um feedback, tá? E o processo ser contínuo ali, como o PDCA, né? Implementando essa estrutura aí de ciclo de melhoria contínua, tá? Um momento só, pessoal. Pronto. 3. A matriz RACE define papéis e responsabilidades de cada indivíduo frente às atividades de um processo. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo, né? Verdadeiro também. Tá? Agora vamos à próxima. O gerente de processo é a pessoa que garante que todas as atividades definidas para o processo tenham responsáveis. E aí, pessoal? Tá errado, né? Quem faz isso é o dono do processo. O gerente do processo ele é responsável por coordenar a execução, mas ele não define nada. Tá? Ele está controlando ali a sua boiada, tá certo? De forma ao pessoal implementar, executar o que realmente está previsto. Se não tiver alguém controlando, um gerente de processo, o pessoal vai montar errado, vai fazer do seu jeito, e aí não está de acordo com os requisitos. Então, o gerente de processo ele serve para isso. Já o dono do processo, ele é o maior interessado de todos, ele é quem define quem são os responsáveis, ele é quem define qual metodologia vai ser empregada, os requisitos que devem ser implementados. Então, ele é o dono, ele é responsável pelo resultado final de tudo aquilo. Tá? Então, essa aqui está errada. Olha a próxima. O dono do processo é a pessoa responsável pela operacionalização do processo, garantindo o cumprimento dos seus objetivos. Pessoal, isso aí é o gerente de processo, tá certo? Não é o dono do processo, então tá errado. Então, certo estaria 1, 2 e 3. Então, é a letra D, tá? Como o Wellington tá voando aí, falou, beleza? Então, vamos lá. Questão número 2. Assinale a opção incorreta. Pessoal, é bom a gente, toda vez que a gente vê uma questão, para a gente não ficar emocionado e aí ir lendo, tal, marca logo. Ele quer a incorreta. Às vezes a gente no contexto, na emoção ali, né, não se apega ao detalhe, principalmente quando a questão é muito grande, a gente vai se perdendo ali. Então marca logo, incorreta. Em relação ao modelo do ITIL, né? E aí ele cita aqui uma bibliografia que esse concurso aí, no caso, essa prova do QT, né, se baseou. Beleza. Letra A. Como framework, o principal objetivo da ITIL é promover um conjunto de práticas, ou seja, a ITIL é uma biblioteca, né, de gerenciamento de serviço, testadas e comprovadas no mercado, tá? Organizada segundo uma lógica do ciclo de vida de serviços. Beleza, e baseada em processos, né?
que podem servir como balizadoras, ou seja, porque esses processos vão ser avaliados, analisados e vão ter melhoria contínua, né? Tanto que a organização que já possui operações, tá, em andamento e pretendem empreender melhorias, quanto para aquelas que querem criar novas operações. Ou seja, o ITIL ele serve para isso. Tanto as empresas que já estão com algum sistema de governança, não, de gestão implantado, né? A gente já sabe bem direitinho a diferença entre governança e gestão. Nesse contexto, aí essa questão está certa, tá? Ele quer errada. Letra B. Em conformidade com os requisitos da norma ISO/IEC 20000, o núcleo do ITIL é composto com 5 publicações. Beleza, 5 publicações. Cada uma delas relacionada com um estágio do ciclo de vida de serviço. Ok, ele definiu lá o que ele vai chamar, tá, de ciclo de vida para ele e dali implementar os processos em cada um desses ciclos. Contendo orientações para uma abordagem integrada dos gerenciamentos de serviço, ou seja, dos processos, da seguinte maneira. Aí ele tem lá um estágio de estratégia de serviço, desenho, transição, operação e melhoria contínua. Pessoal, essa aqui está certo também. Tá? Porque ele está dizendo que em conformidade, tá, com os requisitos do IEC, ele não está dizendo que ele está comparando, ele quer saber se você sabe que a norma ISO/IEC 20000, ela implementa gerenciamento de serviço de TI. Ele não está dizendo aí, por exemplo, que a ITIL, ela deve implementar todos os processos que tem na ISO 20000, não. Ela pode seguir porque gestão de infraestrutura de TI, de serviço, na verdade é uma grande troca de experiências, né, pessoal? Então, não quer dizer que a ISO/IEC é a melhor, ou a ITIL é a melhor, tá? Na verdade, a comunidade de que criam processos de gerenciamento de serviços de TI, elas se utilizam, elas se comunicam, tá? E, na verdade, elas se misturam um pouco. A gente falou um pouco na aula anterior que o IEC 20000, ele tem um nível de maturidade e exigência, na verdade, né? Ele surgiu depois da ITIL, mas ele tem um nível de exigência, de implementação, porque ela, por ser uma norma, ela exige auditoria, exige que você implemente realmente os processos seguindo um rito rigoroso, né? Mas isso não implica, né, que o ITIL não possa se valer dessas práticas, né, como sendo um balizador ali para implementar no ITIL alguns processos que possam ter surgido na IEC, tá? 20000. Beleza? Então tá certa. Letra C. De acordo com o ITGI, tá? Que é o IT Government Institute, é um órgão que estuda, implementa, tá? As boas práticas de governança. IT, né? Governance Institute, né? Governance. Eu falei government, né? É governance, de governança. O COBIT estabelece relacionamentos com os requisitos de negócio. Beleza. Mesmo que eu não soubesse exatamente tudo sobre o COBIT, eu sei que ele é de governança, governança de TI. Então, são requisitos de negócio. Beleza, vamos lá. Organiza as atividades de TI em um modelo de processos genéricos, tá? Identifica principais recursos da TI, nos quais deve haver mais investimento. Olha aí, pessoal. Lembra lá que quando a gente está no nível estratégico, ele fala muito em questão financeira, né? Entre o alinhamento da TI com a questão financeira, orçamentária e de gestão, né? De gestão não, de governança. E define os objetivos de controle que devem ser considerados pela gestão, ou seja, a gestão alinhada à governança, tá certo? Essa questão não está errada não, pessoal. Inclusive, eu vou até fazer um comentário aqui, que no material nosso do primeiro capítulo, deixa eu colocar na lousa aqui, a gente falou, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar a pirâmide, tá? Deixa eu desenhar ela bem grande aqui.
Acompanhe o raciocínio. Eu tenho aqui no topo da pirâmide a governança. Tá? É o nível estratégico. Tá certo? Embaixo aqui, eu vou ter o operacional, né? Tá? Aqui eu vou ter a gestão. Tá? Na gestão, é nível tático. Beleza. Acontece que é o seguinte, a gente colocou aqui vários tipos de frameworks que a gente pode implementar essa gestão no nível tático. Aí a gente entra com o ITIL, a gente tem o ISO 20000, tá certo? A ISO 20000, a gente tem o PMBOK, vou botar aqui fora. PMBOK. A gente tem, por exemplo, o Prince2, tá? Dentre outros, beleza? Ok. E aí eu tinha colocado naquele nosso cenário lá que o COBIT ele se enquadrava, tá, na governança. Só que eu não estabeleci qual governança, né? Porque imagine, se a gente colocar o COBIT aqui, certo? Se a gente colocar o COBIT aqui, no nível da governança, a gente sabe que embaixo, na governança corporativa, né? Na governança corporativa, a gente sabe que embaixo da governança tem todas as outras áreas, o financeiro, compras, a área de recursos humanos. Então, se eu implementar o COBIT, que ele é um framework de TI, nesse nível de governança, o COBIT vai servir para a área financeira? O COBIT vai servir para a área logística? Não, né, pessoal? Então, notem que quando eu falo em governança, eu tenho a governança corporativa, tá? Que é o topo da pirâmide, e eu vou ter aqui diversos outros frameworks, por exemplo, ou normas, né? Porque o nível de nível estratégico e o nível de governança, ele está muito associado com políticas, com leis, né? Compliance, com normas. Então aqui, por exemplo, eu posso ter o Basileia, tá? Para gestão financeira, eu posso ter o Sarbanes-Oxley, o Sarbanes-Oxley. Eu acho que se escreve assim, Oxley, não tenho certeza. Mas, enfim, ele está na governança estratégica, certo? Agora, existe uma outra governança, que essa é uma governança que da TI, que aí a gente coloca o COBIT. Só que essa governança, certo? Ela é... Deixa eu colocar aqui outra cor. Essa governança, tá? Ela vai aparecer aqui, ó, certo? Governança de TI, como sendo um meio termo, certo? Entre a governança corporativa e a gestão. Então, a gente tem o COBIT como sendo uma interface, tá? Entre a governança corporativa, certo? Que está aqui em cima, e para baixo daqui dessa governança de TI, a gente tem a gestão, tá? O COBIT, ele se enquadra aqui, ó.
Tá? O COBIT se enquadra nesse meio termo aqui. Tá? O COBIT, ele é considerado não um padrão só de governança. Na verdade, é uma governança de TI. O COBIT, ele é considerado, certo, um framework tático. Certo? Ele não é um framework puramente estratégico. Tá? Porque se ele fosse puramente estratégico, ele serviria para a área de financeira, para a área de gestão, para todas as áreas, porque ele estaria acima. Mas, na verdade, ele serve para a TI como sendo uma interface com a área de governança corporativa. Então, a gente estudou que o ITIL, a gente tem lá a estratégia de serviço, né? A estratégia de serviço, ela implementa, certo? A estratégia que a gestão da TI, gestão da infraestrutura, pode implementar processos para facilitar isso daí, tá? E ele muito se assemelha com a governança. A governança é no nível tático, tá, pessoal? No nível tático. Outro framework que pode auxiliar o que o ITIL implementa lá com aquele ciclo de processo, que é o ciclo, o primeiro, né, a estratégia de serviço, a gente tem o COBIT. Só que o COBIT ele é muito completo para governança de TI. Mas essa governança, ela vai tá analisando, tá? Vai avaliar, controlar e monitorar os objetivos estratégicos. Aí ele vai ter diversos processos, tá? Mas esse framework, ele é considerado também um framework de gestão. É a gestão da governança da infraestrutura, da governança dos serviços, né? Então, esse framework, que fique bem claro aqui, tá? A gente tem o nível de governança corporativa, tem o nível da governança de TI, que é o meio caminho, né? A interface ali, tá? Entre a gestão e a governança corporativa, tá certo? Então, que fique bem claro aqui, porque na primeira aula que a gente falou, eu botei a pirâmide, botei governança e botei o COBIT ali, mas é a governança de TI, tá? E ele é considerado tático, tá, pessoal? Framework tático, não de governança pura, tá? De estratégico, né? Tranquilo aí, pessoal? Vamos voltar lá para a questão. Então, essa alternativa aí está correta, tá? Vamos ver a última, letra E. Aí ele coloca lá assim, ó, de acordo com o ITIL, a operação de serviço, ou seja, um dos estágios, possui 5 funções. Aliás, ele não está falando da operação de serviço como... ele está falando aqui, ó, de acordo com o ITIL, a operação de serviço possui 5 funções. Aí vamos lá. Quais são as funções, né, pessoal? A gente tem a função de Service Desk, que faz parte da operação, do cotidiano, do dia a dia. A gente tem o gerenciamento técnico, a gente já viu isso aí. A gente tem o gerenciamento operacional, tá? De operações em si. São todo o cotidiano, certo? Da empresa, dos serviços de TI, atendimento das requisições, certo? Dos incidentes. E a gente tem, por último, a gestão das aplicações. Então, tem o Service Desk, tem a gestão técnica, gestão de operações e a gestão de aplicações. Tá? São 4 funções. Só que ele mistura aqui o conceito, né? Ele falou lá que tem funções de gerenciamento de evento, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, execução. Isso aí ele está querendo dizer, se você sabe, o processo. Esse aqui é o processo, tá? De operações, não funções. Então, ó, se ele tivesse colocado assim, de acordo com o ITIL, tá? O estágio de operações, tá?
possui 5 processos, tá? Aí ele poderia estar englobando esses processos, tá, nesse contexto aqui, ó, pessoal. Tá certo? Isso aqui são os processos. Os processos da operação, tá? Gerenciamento de incidente, requisição de serviço, eventos, problemas e acessos. Tá bem? Não são as funções. Deixa eu ver se eu trouxe. Aqui, ó. As funções são essas aqui, ó. Tá? Que as funções são da operação, tá? São do estágio de operações. Por quê? As operações de serviço precisam de grupos, equipes, para a realização daquelas atividades. E essas funções, a gente viu que o conceito de função está relacionado com equipe, com responsáveis, papéis. Então, ele misturou esse conceito aqui para confundir vocês. E essa aqui está incorreta. Tá bem? Vamos avançar aqui. Analise as seguintes afirmativas sobre o estágio do ciclo de vida do serviço, de acordo com o AITIL, certo? 3. Aí a Débora, vou voltar aqui, a Débora perguntou aqui, ó, na questão D, fiquei na dúvida, o COBIT, então, é governança de TI e não governança corporativa. É sim, Débora, como eu falei, governança é um termo muito genérico. Então, a governança é um meio como a alta direção ela consegue fazer a gestão, na gestão não, o controle, a governança. Então, são palavras que a gente tem que ter isso na mente. Quando se fala em governança, no nível estratégico, a gente tem controle, tem governo, políticas, certo? Que são estabelecidas para que todos sigam elas, tá? É igual o presidente da República, que governa, ele estabeleceu uma lei, certo? Que institui a CPMF. Você vai ficar sem pagar a CPMF? Não vai, tá certo? Todo mundo vai ter que se alinhar com aquilo ali, todos os bancos, certo? A grosso modo é isso. Só que é genérico. Governança, todo mundo tem que seguir. A governança corporativa. Só que existe uma disciplina que é a governança de TI. Ela foi criada com qual propósito? A TI e os seus gestores estão muito próximos de questões puramente técnicas, né? Então, o envolvimento da TI, o esforço de manter os serviços é muito grande em questões técnicas. E aí você alocar pessoas especializadas para se envolver em questões estratégicas, no alinhamento estratégico com as políticas da empresa, ou seja, as políticas da governança corporativa, onde se enquadra a ATI, o financeiro, compras, logístico, todas as outras áreas, é muito difícil você ter alguém com essa capacidade de gestão, de gestão da infraestrutura, mas com visão estratégica. Então, foi criado, certo? Essa seara de conhecimento que é a governança de TI. A governança de TI, ela trata, tá, de boas práticas para o alinhamento da TI com o negócio, com a governança corporativa. Então, a gente tem uma governança no nível da TI, tá, que é governança de TI. Só essa governança é tática. Ela está no nível tático porque ela está na fronteira. Então, é como se fosse assim, a gente tem um nível estratégico corporativo, certo? E a gente tem um alinhamento com esse pessoal, tem que buscar esse alinhamento. Foi criado uma interface, vamos dizer assim, meio termo, entre a governança corporativa e a gestão da TI, foi criado uma governança de TI, que ela trata só de assuntos da seara da governança para o alinhamento da TI, ou seja, da gestão, com a governança corporativa. Ela fica no meio termo ali, tá? Ela é uma interface. Ela é quem vai fazer a tradução do que o nível corporativo deseja
da TI. Então, esse pessoal da governança de TI faz essa tradução para a TI. E a TI, ela tem que estar alinhada com essa governança corporativa. Mas no meio existe a governança de TI. Ficou claro aí para vocês essa questão? Eu tentei desenhar lá naquele quadro e, de repente, o desenho ficou meio tumultuado ali, certo? Mas é essa daí. Depois eu vou criar um quadrozinho bonitinho, uma figura, e coloco lá no material da gente, tá certo? Então, a governança de TI, ela serve para isso, tá? Ela vai avaliar, controlar e monitorar que a TI ela esteja conduzindo a gestão de acordo com a governança corporativa. Só que existem as políticas, os objetivos estratégicos que foram definidos no nível da governança de TI. Porque fica mais fácil para a TI avaliar esses requisitos da governança de TI do que os requisitos da governança corporativa. Porque quanto mais a gente sobe no nível estratégico, mais a gente vai ter complicações, né, de entendimento. A mesma coisa acontece no inverso, né? O pessoal da gestão, da governança corporativa, quando ela olha para a gente, para a TI, ela enxerga, pô, como é complexo tudo isso. E a gente, quando olha para o nível da governança corporativa, a gente também, certo? Para conduzir uma governança corporativa é complexo. Tem diversas áreas. Então, e ele só pensa em resultado, só quer resultado, não quer saber como isso é implementado na parte de baixo, né? Por isso a questão do encapsulamento, né? Então, isso é importante da gente entender. Existem, no nível da estratégia corporativa, a complexidade deles lá, tá? A governança de TI, ela foi colocada entre a gestão da TI e a governança corporativa como sendo um tradutor, tá? Um tradutor. Entendam como se fosse um tradutor, tá? Lógico que vão ser definidos objetivos estratégicos no nível da governança de TI, sim, mas esse nível da governança de TI, que é um nível tático, tá certo? Ele está mais para a área de gestão, para repassar para a gestão da TI essas necessidades estratégicas, por isso ele está muito próximo da gestão, do que da parte lá da governança em si, totalmente, puramente governança. Tá beleza? Pessoal, ficou tranquilo aí? Um momento só, pessoal. Oi. Tá, peraí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o material. Então vamos voltar aqui para essa questão. Analise as seguintes afirmativas sobre o estágio do ciclo de vida do serviço de acordo com a Biblioteca AIT 2003. O desenho de serviço orienta sobre as políticas. Essa palavra aqui já estragou o negócio, mas tudo bem, vamos continuar vendo. E processo de gerenciamento de serviço. Podem ser desenhados, desenvolvidos e implementados como ativos estratégicos para uma organização. Então, olha só, pessoal, ele já melou aqui o cenário, né? O desenho, ele orienta como as políticas e os processos de gerenciamento de serviço podem ser desenhados, desenvolvidos e implementados como ativos estratégicos. Então, pessoal, quem faz uma avaliação dos ativos estratégicos para o negócio, tá? Isso aí é o estágio de estratégia de serviço, não o desenho de serviço, tá? Então, essa questão não está legal, beleza? E ele também fala assim, ó, que os processos gerenciados por esse estágio podem ser desenhados, desenvolvidos e implementados, tá? Não, beleza, ele pode avaliar como é que eu vou implementar esse processo, tá?
como implementar o data center, ok. Mas quem vai estudar a transição é o próximo estágio, né? É o próximo estágio. Então, essa aqui, fora. A2. A transição do serviço orienta como efetivar a transição dos serviços novos e modificados para as operações implementadas. Pessoal, está correto, tá? Então, a transição orienta sobre como efetivar a transição de serviços novos e modificados para operações implementadas. Beleza, certinho. A3. A operação de serviço orienta sobre como garantir a entrega e o suporte a serviços de forma eficiente e eficaz e no dia a dia de uma organização. Pessoal, então, no dia a dia da organização vão ter requisições de serviço, tá? Eu vou ter incidentes, vou ter problemas, não é isso? Vou ter a gestão de eventos, tá? Configuração de acesso, ou seja, um usuário entrou na minha rede, tá? Deve ser cadastrado, vou ter que dar acesso a ele. Foi demitido um funcionário, eu vou ter que desativar aquela conta do usuário. Tá? Então, é privilégio de acesso. Tudo isso são cotidiano, coisas cotidianas, dá privilégios de acesso para os usuários. Tá? Atender incidentes, avaliar eventos. Tá? Então, ó, fica a 2 e a 3. Tá? 2 e 3. Tá vendo aí, pessoal, como fica mais simples quando a gente entende os termos chaves da governança e da gestão? Então, essa questão a gente matou só porque ele fala ali em políticas. Quando você vê políticas, tá? Políticas não são atividades definidas para a gestão, é da governança, tá certo? Beleza, vamos lá, segue. 4. TRT, 2015, recente. Na ITIL V3, atualizada em 2011, o processo responsável por garantir que os serviços de TI atendam às necessidades atuais e futuras de disponibilidade do negócio de maneira mais efetiva e em custos mais oportuna é o gerenciamento da disponibilidade, que define, analisa e planeja, mede e melhora todos os aspectos da disponibilidade e garante que todos os processos, infraestrutura, ferramentas e papéis, beleza, de TI sejam adequados às metas de nível de serviço acordados para o item disponibilidade. Nota aí, pessoal, que a gestão de níveis de serviço se relaciona com a disponibilidade. Tá? Por quê? Tem um relacionamento muito próximo porque eu preciso desenhar que a minha disponibilidade ela esteja de acordo com níveis. Eu não posso dizer assim, eu quero que fique disponível o serviço o máximo possível. Muito subjetivo, né? Alguém precisa definir o martelo ali, olha, a disponibilidade ela tem que ser de 99%. Ou seja, botou ali que para um serviço tem que ser, e vai ser utilizadas ferramentas para fazer esses cálculos, tá? De indisponibilidade. A gente vai ver mais na frente, tá certo? Então, ele quer saber aí, ó, tá? Que para esse gerenciamento da disponibilidade, qual que é o estágio que cuida disso daí, pessoal? Será que é o estágio de estratégia de serviço? Não, né? Estratégia, nada a ver. Será que é a transição? Tá? Mas eu estou ainda estudando como definir, analisar, planejar a medição, tá, desses aspectos. Então, eu estou desenhando, não é isso? Também não pode ser operação, porque a operação é coisa do dia a dia. Então, essa questão aqui, pessoal, fica bem objetiva. Tá? Olha o TCE do Ceará aí, 2015. No contexto da arte, considere a suposta lista
de características de processos. Olha só, pessoal, características de processos. Apresenta abaixo. Então, um processo entrega resultados específicos? Sim, ele vai entregar um produto ou um serviço específico. Esse produto pode ser ruim ou pode ser bom. Vai depender daquele parâmetro lá, daqueles dois parâmetros de utilidade e garantia, né? Certo? Utilidade e garantia. Esses dois parâmetros aqui, o cliente é quem vai dar a palavra final sobre a qualidade, sobre o valor daquele produto, é que ele vai dizer, olha, gerou um resultado específico, mas não está de acordo com os requisitos, ou está de acordo com os requisitos, mas pode ser melhorado, certo? Sobre alguns aspectos, tá? Então, a utilidade, ela diz respeito à qualidade subjetiva de algo. Para uma pessoa, para um cliente, aquela utilidade que foi gerada pelo resultado de um processo ou serviço pode ter um grande valor. Para outro cliente pode não ter, tá? Porque eles têm percepções diferentes. É um grande desafio fazer esse alinhamento aí. E sobre a garantia, é que quando a utilidade ela é fornecida, eu tenho que mantê-la. Eu tenho que dar garantias de disponibilidade, capacidade, de níveis de serviço que se mantenham de acordo com essas expectativas do cliente, tá? Que foram acordadas, tá bem? E também sobre o aspecto da continuidade do serviço. Caso aconteça uma catástrofe, a gente vai ver que a gente tem o gerenciamento da continuidade, certo? Ele é diferente da disponibilidade. A disponibilidade eu tenho que garantir o serviço disponível. A continuidade é o seguinte, aquele exemplo lá das torres gêmeas, tá? Não existia um plano de continuidade do serviço, porque, na verdade, eles tinham o seguinte, o plano de disponibilidade deles era o seguinte, o backup de uma torre era a outra torre. Então, se caísse uma torre, assim, disponibilidade do serviço, isso levando em consideração a rede parou, certo? A rede parou, beleza. Então, vamos acessar o serviço que está na outra torre, beleza. Isso aí ele está aumentando a disponibilidade do serviço, tá? A continuidade do negócio, tá? Uma torre, se desse problema, uma torre caísse uma bomba ali, parasse tudo, o que ia acontecer? A outra torre iria assumir o serviço também, tá? Então ele estava garantindo que em caso de catástrofe, certo? No pior dos cenários, a outra torre não vai perder os backups, não vai perder nada e pode dar continuidade nos serviços. Ocorre que as duas torres caíram. Então, o quesito de continuidade do negócio foi para o espaço, não tinha em nenhum outro lugar. Tudo foi perdido, tá certo? Então, baseado nisso, nessa experiência das torres gêmeas, tá? É que empresas que existiam naquele lugar lá, que perderam tudo, reforçaram o conceito estratégico corporativo com relação à disponibilidade, certo? Já prevendo locais remotos para que você faça o seu site de backup, tá? Porque era imprevisível que as duas torres fossem cair, né? Mas aconteceu, tá? Então, essa questão da disponibilidade, da continuidade do serviço foi reforçado, tá? Lições aprendidas, tá joia? É igual aquela questão lá que eu falei para vocês, né? A saída de um processo, de um estágio, da transição, entrou em operação, né? Então foi desenhado, um exemplo, né? No desenho, foi desenhado que o backup e a continuidade estaria lá no outro prédio. Beleza. Foi feita a transição, tá em operação o serviço. Ninguém previa que as duas torres iam cair. Agora, as empresas, quando estudam questões de disponibilidade, o nível estratégico, quando implementa os seus objetivos estratégicos, certo? As políticas que se envolvem
tá? Ela deve estar preocupada em disponibilizar recursos financeiros para que a parte de baixo, certo? Que é o nível de gestão, ela se comprometa a seguir aquelas orientações estratégicas. E uma delas é que, no quesito disponibilidade e continuidade, você pegue essa lição aprendida, certo? E faça um projeto melhor, né? Porque é possível isso acontecer um dia de novo, tá? Você armazenar um backup próximo ali, um site de backup próximo, tá certo? Beleza, vamos lá. Então, aqui, o primeiro item, beleza. Segundo item, entregar resultados para clientes ou stakeholders, certo? Beleza. Também, ele entrega resultados para o cliente, tá bem? Ou para as pessoas que são interessadas, mesmo que indiretamente. Então, todo o processo, ele gera um resultado específico? Gera, tá certo? Aquele resultado específico pode não ser até nem percebido pelo cliente, não pode nem ser usado diretamente pelo cliente, porque a gente viu que quem interage com o cliente é o serviço, né? E para o serviço ser implementado, ele é abstrato, né? É intangível, mas quem implementa ele são os processos. E eu posso ter vários processos, infinitos processos, para atingir aquele serviço, para fornecer aquele serviço. Joia? Beleza, a 1 e a 2 está certa. Agora vamos lá, a 3, ó. O Wellington falou, quem dera a banca da SpaceX ser assim. Os caras complicam até o último conceito. Beleza. Aí, olha lá. O item 3. Envolver apenas unidades operacionais. Então, os processos não envolvem apenas uma única unidade operacional. Tá? Levando em consideração, se a gente for pensar nisso aqui como uma função, que a gente vai ter lá o Service Desk, gestão de incidentes, gestão técnica, né? Gestão de operações e gestão de aplicações, equipes, tá? Cada um dessas equipes podem ter processos intercalados, tá? Então envolve não só uma unidade operacional. Em relação a processos, eu posso ter infinitas unidades de processo executando atividades até que o serviço seja fornecido, tá? Então, o serviço ele está no nível de abstração, que eu tenho um processo, e no nível de abstração acima, eu tenho o serviço, né? Tá joia? Então, essa aqui está errada. Letra 3 está errada, o item 3. 4. Permitir orçamentos precisos. Olha só, não é uma característica dos processos, tá? Ter orçamento preciso. Até porque em lugar nenhum, em nada, você consegue especificar que algo tenha um custo, tá? Certo. Principalmente na TI, porque um determinado fator, um requisito, uma demanda pode mexer em muita coisa, tá? E aumentar esses orçamentos, esses custos, né? Então, isso aqui não tem a ver com o processo, até porque o processo ele pode ser dinâmico. Ele pode ser um processo da entrada num outro. E aí a saída dele, dependendo... Isso lembra, pessoal, dos processos de sistema operacional, de programação de forma geral. Eu posso ter um processo e tem uma lógica de programação ali, que eu vou ter um desvio condicional que vai fazer com que um processo ele vá para outro. Ao invés dele seguir o trâmite normal e dar a saída dele da entrada num outro processo que seria natural, ele dá entrada num outro processo. Um exemplo prático aqui é aquele de melhoria contínua, certo? Digamos, a gente fez o desenho, fez a transição, na transição a gente validou, só que não foi feito a avaliação de riscos corretamente. E aí, deu merda. O sistema, quando entrou em produção, começou a dar erro, tá? Não está atendendo o cliente.
automaticamente, isso foi um desvio incondicional, né? Não estava previsto, porque na avaliação dos riscos, não viram isso daí, que podia acontecer. E aí, esse desvio incondicional pode gerar custos a mais, tá? Em relação a custo de imagem. Olha só, pessoal, quando a gente fala custo, não está relacionado só com dinheiro, não, tá? Está relacionado com custo de imagem, custo de forma geral para manter. Qual é o custo para manter uma infraestrutura, um serviço? Tem custos diretos, como a gente já viu, e os custos indiretos. Então vai ter recurso financeiro, recurso pessoas, recurso os ativos, né? Tecnologia, tá? Então, errado. Pessoal, às vezes é um negócio simples, mas às vezes eu me estendo um pouquinho, peço desculpas, tá? Eu tento não ser prolixo, mas eu também tento trazer outros exemplos para abrir a mente de vocês, tá? Para outros cenários aí que de repente o cara não estava visualizando. Beleza? O item 5. Então o 4, nada a ver. Até agora só tem a 1 e a 2. A 5 possui um processo alternativo em caso de falha. Tá? Então, pessoal, um processo, essa não é a característica do processo. Tá? Possuir um processo alternativo em caso de falha. Tá? É lógico, eu tenho que ter previsão, isso aí, mas é minha gestão. Isso aí não é o processo em si. Tá? Na minha gestão, eu tenho que prever que os processos que eu vou fazer uso, caso um se comporte de uma maneira equivocada, eu siga por outro caminho. Tá? Mas isso não é o core do processo. O processo ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Esse processamento, tá, pode ser equivocado e gerar uma saída inesperada, mas ele vai gerar uma saída. Essa saída ela é contável, ela é tangível. Tá? Durante a execução não é ainda. Beleza? Então, a 5 tá errada também. 6. Responde a eventos específicos. É uma característica de processos? É. Porque o processo em si, um evento pode disparar outro processo. Note que é aquela cadeia, né, de dependência. Tá? Que eu tenho, por exemplo, a transição, foi avaliada lá avaliado o impacto e probabilidade de um risco acontecer na fase de transição de um serviço novo. E aí, nesse momento, ele foi para a área de operações com uma requisição de serviço, ou seja, uma requisição de implantação daquele serviço. Tá? Nesse cenário, aí o que vai acontecer? Caso aconteça um determinado evento, ele dispara outro. Tá? Pode ser uma característica desse processo, porque ele responde um processo, ele pode, durante a sua execução, responder a eventos específicos, tá? Seja na entrada dele, ou seja durante o processamento. Principalmente na entrada, né? Porque, por exemplo, o pessoal da operação, tá? O Service Desk, ele vai receber uma requisição de serviço que a área de operações, aliás, de transição, ela mandou uma demanda que ela estudou, avaliou os impactos e mandou para ser implantado. Nesse momento, isso aí é um evento. É um evento específico. Olha, implanta isso daí em produção. Tá? Então, o resultado desse evento vai ser o startamento do nível da operação de implantação daquele processo ali, daquele serviço. Através dos processos do estágio de operação. Tá? Então, aqui está certo. Beleza? 7. Ele pode ser mensurável. Então, o processo, certo? Pode ser mensurável. O seu resultado, tá certo? Pode ser mensurável, sim. Essa é uma característica do processo. Gerar um produto mensurável tá? Então, ficaria a letra A, né? 1, 2, 6 e 7. Letra A. Tranquilo aí, pessoal?
Vamos lá. TCE 2015. Analise as afirmativas a seguir a respeito do AITIO, tá? Da biblioteca AITIO. Proposição 1. AITIO procura organizar a gestão de TI. Beleza. Define os processos e produtos a serem implementados por uma organização. Pessoal, o core do AITIO, o core da gestão, são os processos. O que advém dos processos é o resultado, são os produtos. Mas a gestão ela tem que se preocupar com implementação da coordenação. A gestão é coordenação. E é lógico, se a minha coordenação ela tiver boa, se ela tiver usando processos bons, o resultado vai ser os produtos. Tá? Então, olha, a arte vai procurar organizar a gestão. Beleza. Definindo processos, ok, e produtos a serem implementados por uma organização. Produtos não, pessoal, nada a ver. Tá? Ele quer saber se a gente tem o conceito de gestão através dos processos. O produto é o resultado, tá certo? Então, se você implementa bons processos, você vai gerar bons produtos. Se você controla bons processos, certo? Você tem como melhorá-los. Se você controla, você mede, define acordos de serviço, você tem como medir o resultado dele, que são os produtos. Tá? Beleza. A2. AITIO é a abordagem mais adotada pelas organizações para o gerenciamento de produtos. Então, o AITIO ele tem o objetivo de gestão de produtos, pessoal? Não, né, pessoal? Gestão de serviços. Tá certo? Então, é serviços. Tá? Então, essa aqui também, nada a ver. A 3. De acordo com o AITIO V3, o ciclo de vida de serviços envolve fase estratégica, de desenho, de operações, de transição, além de melhoria contínua. Pessoal, beleza, né? Tranquilo? Exatamente como... cadê aqui? Essa já matava, igual o Anderson falou lá, né? Se a gente considerasse essa 2 como equivocada, tá certo? Então a gente já mataria né? Levando em consideração que a gente tem a 3 como certa e a gente sabe do conceito de produto, que a AITIO está pautada em processo para a geração de produtos de valor, né? A gente está lá, a gente já descartaria também aqui a proposição 1, né? Aí mataria aqui e aqui, só restaria mesmo a letra C, tá? Que é a terceira proposição. Beleza. Essa no CPE 2015, ainda em relação a AITIO V3, marque a alternativa que lista corretamente os 5 volumes ou fases, né? Ou estágios ou ciclos, né? De vida dos serviços da AITIO. Então, ele coloca lá, marketing, aqui já mata logo. Estratégia, implantação, não é um estágio. Beleza? Estratégia, desenho, limitação, estratégia de serviço, desenho, transição, agregação. Aí lá no final, estratégia, desenho, transição de serviço, operação e melhoria contínua. Essa aqui, pessoal, a gente vai voando, passa direto e vai para outra questão. Ó. Certo? Beleza. Mas, Anderson, essa não é para zerar não, cara. Vocês têm que ter a noção que vocês vão alcançar muito mais do que isso, pô. Certo? Essa aí é para ir pro 10. Certo? Não é para zerar não, é para ir pro 10. Beleza? Vamos lá. Com relação ao modelo AITIO, tá? De gerenciamento de serviços,
de TI analise verdadeiro ou falso. Ah, tá. Para quem está caindo de paraquedas na prova, né? Com certeza. Quem não fez o curso de IELTS, né, daqui? Vamos lá. Primeira proposição. Ele quer verdadeiro ou falso? Beleza. Ele foi concebido de maneira inteiramente modular. O IELTS ele é modular, pessoal, e flexível na sua implementação dos estágios e até dos processos? Sim. Ok? De modo a permitir que uma organização possa implementar um processo de IELTS de cada vez, até atingir o seu maior nível de maturidade, com todos os processos. Pessoal, eu posso atingir... O IELTS é para ser flexível. Para ser flexível, eu não preciso implementar todos os meus processos do IELTS, certo? Porque, falando em GSTI, que é o gerenciamento de serviço de TI, né? O ITSM, que é o IT Service Management, né? As boas práticas, elas devem ser implementadas para agregar valor. Então, você pode, na sua empresa, implementar um processo que vai agregar valor, outro não. Porque você pode já usar uma outra metodologia, uma norma, por exemplo, a ISO, enfim. Tá? Então, quando você implementa, por exemplo, um processo tipo gestão de incidentes, ele está interligado com gestão de problemas, né? Com a função do Service Desk. Quando eu implemento alguns desses processos, eu posso chegar no nível de maturidade deles de altíssimo padrão, tá? Porque eu estou avaliando, por ele ser flexível, eu posso implementar e amadurecer ele de maneira isolada, tá? Porque se não fosse assim, o IELTS era obrigado a implementar todos os processos, tá certo? Aí ele fala aqui, ó, que eu posso implementar de forma em ondas sucessivas, né? A gente já sabe o que é. Do IELTS até atingir o maior nível de maturidade com todos os processos já implantados. Então essa aqui está errada. Beleza? Olha aí, alguém discorda disso daí, pessoal? Do raciocínio? Beleza. A outra proposição, o gerenciamento do nível de serviço é um processo responsável por controlar a alocação de funcionários, certo? Do provedor de serviços. Ora, o nível de serviço, pessoal, nada mais é do que a gente definir na estratégia do fornecimento de um serviço parâmetros dos requisitos dele de forma a eu poder melhorá-lo. E eu poder saber que aquele serviço ele está sendo entregue a contento. Tá? Esse é o core, tá? do gerenciamento do nível de serviço. E o gerenciamento do nível de serviço ele vai estar num documento. Esse documento é o catálogo de serviços, que vai ter todos os serviços ativos e que me permitem os serviços ativos e aprovados para estar em produção e que tenham níveis de serviço monitoráveis, porque a saída dos processos são tangíveis, são quantificáveis, certo? E vão me dar parâmetros de utilidade e garantia, tá? Então ele fala lá ó, que o gerenciamento de nível de serviço é responsável por controlar a alocação de funcionários do provedor nas tarefas prestadas de serviço que precisam ser realizadas nas instalações físicas onde trabalham os usuários de TI, em contato direto com eles, tá certo? Pessoal, nada a ver, tá certo? Nada a ver, nada a ver. Eu posso ter a alocação de responsáveis para um determinado processo, seja ele definindo um dono do processo e o gestor dos processos e os responsáveis pela execução final ali, tá? Para processos específicos, por exemplo, na operação. Se ele está falando lá de operações, então eu posso ter, sim, ali funcionários, tá? No nível de gestão de incidentes, por exemplo, uma equipe de gestão de incidentes. Aí eu vou ter o dono do processo de incidentes, pode ser um gerente,
gerente de incidentes. Esse cara, ele além de dono, ele pode ser o gestor dos processos também, de cuidar de todos os processos. Ou ele pode delegar processos específicos para pessoas específicas. E essas pessoas seriam um subgerente, tá? Para coordenar outro grupo pequeno de pessoas. Beleza. Mas não é a finalidade do gerenciamento de nível de serviço. Tá? Então, falso também. A outra é a central de serviço Service Desk. É o ponto único de contato entre o provedor de serviço e os usuários. Tipicamente, ele gerencia o ciclo de vida de incidentes, requisições de serviço, ou seja, as demandas que chegam, seja requisições dos usuários finais. Olha, eu quero trocar minha senha. Ele gerou lá através do Service Desk. Né? Eu quero trocar minha senha. Minha internet não está funcionando porque eu não tenho conta de usuário, vai ter que cadastrar. Isso aí é uma requisição de serviço, né? De cadastramento de usuário. Beleza. E isso daí também, a requisição de serviço não pode ser apenas um feedback do usuário final, né, do cliente. Pode ser também de uma demanda interna da equipe de TI. Por exemplo, foi feito o desenho de uma solução, a transição, avaliou os impactos de um serviço novo ou modificado, aprovou. Essa aprovação, lembrando que a Débora perguntou sobre quem é que faz a aprovação da mudança. Se a mudança ela for muito complexa, envolver diversas áreas, aí tem aquele comitê, né? Mas existem diversos níveis de mudança. Pode ser mudança emergencial, tá? Uma padrão, tá? Que é aquela cotidiana, a mudança cotidiana, uma requisição de serviço para alterar a senha, vai ser uma modificação, tá? Por exemplo, uma máquina, um servidor deu problema, e aí deu problema na memória, tá? Isso aí vai gerar uma demanda emergencial, tá? Para restaurar aquele serviço ali. É uma mudança que vai ser feita. Então, emergencial, se o serviço estiver funcionando e forem avaliados os impactos, que podem gerar muitos impactos, desligar aquela máquina para trocar a memória, porque um módulo de 300 está com problema, então pode ser um comitê avaliando a complexidade disso daí, tá? Ou então, se tiver crashado, tiver dado um problema, o servidor está fora do ar, emergencial, não precisa de aprovação de plano de ninguém. O gestor, o gerente do processo de mudança, não precisa nem... já está pré-aprovado já, tá? Por causa da criticidade, da emergência, tá? Isso aí também é uma mudança padrão, né? Pré-aprovada, tá? Mas a emergencial leva em consideração essa criticidade. Beleza, a gente vai entrar nesse detalhamento mais lá na frente. Tá? O que eu queria mostrar para vocês é que a requisição de serviço pode ser do cliente ou pode ser de usuários internos, tá? Da TI, dos gestores ou dos técnicos, que passou pelo desenho, passou pela mudança, e aí foi gerado um pacote de implementação. Ou seja, foi aprovado, foi testado, aprovado, vai ser liberado, e essa liberação vai gerar uma implementação. Nesse momento, é gerado lá para o Service Desk, que é a central de serviço, para que um pacote contendo as instruções, orientações, plano, possa implementar isso daí. Tá? E aí vai na forma de uma requisição de serviço. Tá? Uma requisição de mudança. Tá? E aí, pessoal, fica só essa aqui como sendo certa. Tá certo? Porque isso tudo a central de serviço faz. Porque são as operações, né? As operações. Então é FFV. Letra D. TRE. Uma empresa fornecedora de serviços de data center pretende remover do seu catálogo de serviços o suporte a telecomunicações, que ligam seus clientes às suas instalações. Ele já definiu a forma nova de operar aquele serviço e precisa implantar as mudanças com os clientes, estando, portanto, em qual fase? E aí, pessoal, o que é que vocês acham?
Analisem aí. Vamos lá. Uma empresa fornecedora de serviços de data center pretende remover do catálogo. Ou seja, o que é que tem lá no catálogo? A informação do serviço, o que é que o serviço faz, quais os ativos relacionados com ele, os itens de configuração, por exemplo, os acordos de nível de serviço para aquele serviço, no caso o data center, tá? Além disso, desses acordos de nível de serviço, eu tenho também que ele foi aprovado por alguém para estar no ar, tá? Ele está em operação. E aí, o que ele vai querer fazer lá, ó, tá? Esse serviço ele vai ser removido do catálogo, tá certo? E aí ele já definiu a nova forma de operar, ou seja, ele foi lá no desenho e no desenho ele definiu que uma outra metodologia, uma outra forma de se fazer aquilo, tá certo? Já fez, tá? Já desenhou, porque ó, ele está dizendo aqui, definiu sua nova forma de operar e precisa agora implantar essas mudanças. Essa aqui ele já fez, tá? Agora ele vai implantar, precisa implantar as mudanças. Portanto, qual é essa fase que ele faz esse estudo da implantação? É transição. Tranquilo? Outro detalhe aqui, pessoal, é que a gente tem que avaliar o contexto da questão, tá? Então, olha só, ele fala aqui do catálogo de serviço, certo? Do catálogo de serviço. Então, o catálogo de serviço, tá? Ele é uma definição do desenho do serviço, tá? Por quê? Porque no desenho você vai definir os requisitos dele, daquele serviço, ele vai ter que estar catalogado e aprovado, tá? Nesse contexto, aí você olhando assim, né? Ah, tá, o catálogo de serviço, tá mexendo no catálogo de serviço. Ah, isso é desenho, tá? Então, cuidado, avalie a questão e veja o que ele está querendo. Ele disse que já fez isso aqui, joia? Tanto é que ele está mexendo no catálogo de serviço, removendo, tá? E aí passou para outra fase já, tá? Vamos lá. 10ª questão. Um fluxo de trabalho de suporte a incidentes envolvendo ativos está sendo descrito, ou seja, está sendo definido, acompanhado de detalhes sobre os papéis e responsabilidades das pessoas, ferramentas a serem empregadas, definindo metas de monitoração e controle dos resultados. Tá? Isso é o gerenciamento de nível de serviço. Não é isso? Esse trabalho é previsto, segundo a AITIO, atualizada em 2011, em qual fase, pessoal? E aí? Na fase de transição? Na fase estratégica? É de desenho, né? ITIL é a sigla de Information Technology Infrastructure Library, que significa Biblioteca de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, desenvolvida pela CCTA no final da década de 80. A partir de uma encomenda do governo britânico, beleza, que não estava satisfeito com os níveis de qualidade dos serviços, e aí criou o órgão, né, para essa finalidade. Primeiro foi a CCTA, né, que depois virou o GCO, tá? Que é o Government OGC, né? OGC, isso mesmo, OGC, tá? Que é o órgão, tá? Que cuida da gestão, tá? Disso daí.
que é a Office Government Commerce, tá certo? A sigla significa isso, Office Government Commerce. Beleza. Aí o ITIL é um agrupamento de melhores práticas, beleza? Utilizando-se para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação em alta qualidade. A versão 3 é mais focada em serviços, reduzida para 5 livros, ok, já que a 2 era 7 livros. Os meios de entregar o resultado dos clientes, né, que os clientes desejam, proporcionando custos e riscos e valor para o cliente, se referencia ao que, pessoal? Então, olha só. Ele está falando da ITIL aqui, e ele fala dos conceitos da ITIL, que são 7 livros, a versão 3 e dos 5 livros. Os meios para entregar o resultado que os clientes desejam, certo? Então, ou seja, a interação que o cliente tem com o valor, tá? É o quê? É o serviço, não são os processos. Então a gente poderia se confundir aqui, ó. Muita gente pegou de surpresa aí e disse, caramba, é serviço ou é processo? Mas o ITIL, ele é baseado todo em serviço. Desculpa, ele é baseado todo em processo. O core do ITIL são os processos para se atingir a gestão e gerar valor. Ok, aí o cara, caramba, eu vou marcar aqui processos. Mas aí ele foi para o barro, porque o que acontece? A questão, no contexto da questão, ó, os meios para entregar o resultado para o cliente, o resultado desejado, a propriedade de custos e riscos e valor, tá? Então, quem vai fornecer isso são serviços implementados através das pessoas, processos e tecnologia, tá? Que vai agregar o valor. Então, são serviços, beleza? Eu espero ter conseguido diferenciar esse conceito para vocês de serviço e processo, tá? Processos são componentes dos serviços e ambos não são tangíveis enquanto em execução, tá? Só o resultado deles, tanto do serviço quanto dos processos, são tangíveis, os resultados, tá, beleza? Que geram valor, tá? O processo não é visível pelo cliente, o serviço é. 12. Os serviços de TI devem continuamente ser alinhados, principalmente interligados às necessidades do negócio, ou seja, ao ambiente estratégico, ao nível estratégico, que, por natureza, são dinâmicas, ok, através da identificação e implementação de ações de melhoria para suporte aos processos de negócio. Joia. Muitas empresas buscam algum tipo de certificação, sendo a ISO a mais procurada. Ok, ótimo, porque é a que tem um maior grau assim de, vamos dizer, de exigência de implementação. Tá? Empresas do ramo de alimentação, de serviços e meio ambiente, etc., procuram certificação que melhor lhe atende, ou que se adequa aos tipos de produtos e serviços que ele gera. Né? É a busca constante de melhoria. Beleza. No ITIL V3, há um processo denominado melhoria contínua. É um processo. Veja só, tem o estágio de melhoria contínua. A gente tem aqueles 5 estágios: estratégia, né, desenho, transição, operação e o estágio de melhoria contínua, que abarca todos os outros estágios. Agora ele está falando aqui, ó, do processo, tá? Então, o processo de melhoria contínua. Beleza, então o estágio de melhoria contínua tem um processo de melhoria contínua, que ele é chamado de melhoria contínua em 7 passos, tá? E aí ele fala disso aqui no ITIL, beleza. Os benefícios do sucesso de melhoria contínua de serviço podem ser medidos através de métricas, mas eles só vão ser medidos através de métricas caso exista o gerenciamento de nível de serviço. Se porventura uma prova abordar assim para vocês, foi implementado os processos do ITIL, tá?
com o objetivo de melhoria contínua, mas aí no contexto não ficar claro que você implementou métricas para fazer essas avaliações, é porque você não implementou gerenciamento de nível de serviço. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Então ele fala aqui, tá? Porque são questões que estão juntas. Eu não tenho melhoria contínua sem ter nível de serviço, porque senão eu não vou ter métricas, tá? Aí ele fala lá, né? Métricas, indicadores chaves, né? Que aí pode ser chamado de Key Performance Indicator, tá? Quantidade de falhas, tá? Entre outros indicadores que podem ser utilizados. Dois conceitos que se sobressaem nesse processo, assinale eles. Comportamento e foco tem a ver com essa questão do nível de serviço. Então, eu diria que isso aqui está mais no nível de estratégia, né? Aqui, com comportamento e foco. Comportamento, foco, né? A visão do serviço, né? Comprometimento de requisições e proatividade. Aí está mais voltada, não com gerenciamento de métricas e nível de serviço, tá? Armazenamento de dados, suporte, desktop. Nada a ver. Elaboração de relatórios e dashboards de indicadores, tá? Então, olha só, a gente sabe que, lembra daquele quadro que eu mostrei para vocês, a gente tem o processo de melhoria contínua em 7 passos. Para auxiliar isso daí, a gente tem outras ferramentas, aquele SWOT, né? Que são pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças. Né? A gente tem o próprio PDCA, que auxilia na melhoria contínua. Tá? A gente tem relatórios para serem implementados e que vão ter indicadores. Tá? Mas ele está se referindo aqui, tá? Nessa questão, ele está querendo buscar White 3, processo denominado, melhoria contínua. Os benefícios de sucesso da melhoria contínua de serviço podem ser medidos através de métricas. Beleza, ele coloca aqui, tá? Dois conceitos que se sobressaem, ou seja, que são muito fortemente impactados sobre essa questão de melhoria contínua. Ou seja, se minha empresa ela não implementar métricas, ou ela implementa e os processos não estão sendo profícuos para melhoria, eu tenho 2 parâmetros para que eu faça a avaliação disso aí. O primeiro deles, tá, é o ROI. Deixa eu colocar aqui, ó, que é o retorno do investimento. Tá? E o valor sobre o investimento, isso é o TCO. Que é o Total Cost of Ownership, o custo total de propriedade, que são todos os custos diretos e indiretos para manter o serviço. Então, vamos avaliar o aspecto da melhoria contínua como sendo um elemento que vai agregar, tá, com que eu alcance níveis de entrega de valor, sempre melhorando. E se eu estou melhorando o meu serviço, tá, eu não preciso diretamente investir, por exemplo, em mais custo ou mais investimento. Porque se eu estou melhorando os processos, automaticamente eu vou ter um rendimento. Tá? Um rendimento. Posso ter um retorno de investimento cada vez melhor. Tá? Sem precisar estar investindo muito. Então, essa é uma grande questão que a gente vai discutir na aula seguinte, que é a demanda, né? Existe conflito entre a demanda e a oferta. Então, a demanda por serviços ela vai crescendo e vai me demandar que eu invista recursos financeiros. Mas eu posso estar balanceando isso daí com melhorias no processo. Então, pode ser que um serviço ele esteja engessado, ele esteja dando prejuízo, não está dando retorno do investimento por conta do processo que está sendo feito não ser adequado ou não ser medido.
E aí ele vai estar me dando prejuízo. Ele vai não estar me dando retorno do investimento. Se eu melhorar esse processo de melhoria contínua, ele vai começar a me dar esse retorno, sem eu precisar estar investindo altos valores. Tá? Em relação ao custo total de propriedade, também a melhoria contínua, ela visa melhorar esse aspecto aí. Tá? Então, ele vai maximizar o retorno do investimento e vai diminuir, tá certo? O custo total de propriedade. Porque se eu tenho altos custos para manter uma infraestrutura, a partir do momento que eu implemento processos de melhoria, eu estou otimizando também fatores que estavam gerando esses custos de propriedade e gerando custos a mais para mim, tá? Para manter aqueles serviços. Tá joia? Então, a questão correta é letra E, tá? Porque o retorno do investimento e o custo total de propriedade, ele está, sim, relacionado com a melhoria contínua. A melhoria contínua, pessoal, ela visa, tá, maximizar o retorno do investimento, tá, sem mudar muito a infraestrutura que a gente tem, só através de processos, tá, e minimizar os custos de propriedade, os custos para manter o serviço. Tá? Beleza aí? Um momento só aqui, pessoal. Joia. Espera que está dando uma instabilidade aqui.